E aí, a gente ouve falar tanto em democracia, né? Mas qual é de verdade o papel dela na nossa sociedade? Essa é a grande questão que a gente vai investigar um pouquinho hoje. Vamos lá? Olha, para começar, não tem jeito melhor do que com essa frase clássica do Abraham Lincoln. Ela vai direto ao ponto, né? Resume de um jeito muito forte a ideia central da democracia. É o povo que está no comando de tudo. E se a gente for para a definição de dicionário, é basicamente isso. Na sua essência, democracia é o sistema em que o poder político pertence ao povo e é exercido por ele. Parece simples, mas as implicações disso são gigantescas. Mas vamos um pouco mais fundo. É um erro achar que democracia é só ir lá e votar de tempos em tempos. O conceito é bem mais amplo. Ela também está na garantia da liberdade de expressão, na existência de várias ideias diferentes circulando. Sabe, esse pluralismo é o que alimenta um debate público saudável. Tá, mas e aqui no Brasil? Como é que essa história toda se desenrolou? Vamos dar uma olhada rápida na nossa jornada democrática que, olha, teve altos e baixos. A nossa história é uma verdadeira montanha-russa, né? A gente começa lá em 1889, com uma república que já nasce meio capenga, com o tal do voto de cabresto, onde o voto era controlado. Aí pulamos para 1964, uma ruptura total, a ditadura militar. A resposta do povo veio com uma força incrível em 84, com as diretas já, um movimento que botou milhões de pessoas na rua. E mesmo não conseguindo o objetivo na hora, foi essa chama que preparou o terreno para o grande marco da nossa redemocratização, a Constituição de 1988. E é sobre ela que a gente precisa falar agora. A Constituição de 88 não é só um pedaço de papel. Ela é a base, o pilar que sustenta toda a estrutura da nossa democracia hoje. E não é à toa que ela ganhou esse apelido de Constituição Cidadão. O nome já entrega tudo, né? O foco dela é garantir os direitos e a participação das pessoas na vida política do país. E se tivesse uma frase para resumir o espírito dela, seria essa aqui, logo no primeiro artigo. Todo o poder emana do povo. Isso é a consagração da soberania popular. Ou seja, o Estado existe para servir e representar a vontade da população, e não o contrário. E isso não fica só na teoria, viu? A Constituição criou jeitos práticos da gente exercer esse poder diretamente. Além de votar, existem ferramentas como o plebiscito, que é uma consulta que acontece antes de uma lei ser criada, o referendo, que vem depois, para a gente aprovar ou não uma lei que já existe, e a iniciativa popular, que permite que a própria população proponha projetos. São formas bem diretas de participar de decisões importantes. Ok, mas como é que tudo isso se traduz no nosso dia a dia? Qual é o impacto real da democracia na vida da gente? Vamos ver como isso nos afeta diretamente. Primeiro de tudo, e o mais básico, ela nos dá o poder de decidir. Com o voto, a gente escolhe quem vai nos representar. É a garantia de que as demandas da sociedade vão ser pelo menos ouvidas. Depois, uma coisa que é vital, a liberdade de expressão. É a segurança de que a gente pode dar nossa opinião, criticar, debater abertamente, sem medo de sofrer repressão por isso. E um ponto crucial: a democracia existe para proteger a voz das minorias. Ela garante que todos os grupos, e não só a maioria, tenham seu espaço e possam participar do debate. Afinal, o povo é todo mundo. Então, resumindo a história, a democracia cria as condições para uma sociedade mais justa. Ela funciona garantindo que todo mundo tenha a mesma chance de influenciar as decisões, protegendo nossos direitos individuais, celebrando a diversidade de ideias com o pluralismo político e, muito importante, exigindo transparência do poder público para a gente poder fiscalizar o que é feito em nosso nome. E tudo isso nos leva para a parte final, que talvez seja a mais importante. Entender que a democracia não é uma coisa que está pronta e acabada. Ela exige a nossa participação constante. É bom lembrar sempre disso. A democracia não é uma linha de chegada, é um processo. É uma construção contínua. Ela nunca está pronta, está sempre sendo melhorada. E essa imagem aqui é perfeita. A fonte usa uma metáfora brilhante. Nós, como sociedade, somos responsáveis por regar a democracia para que ela continue viva e forte. É a participação social que alimenta ela. Então, a gente encerra com uma provocação. Sabendo que a democracia é esse processo, que ela depende de cada um de nós, a pergunta que fica é: como é que a gente pode, no nosso dia a dia, fortalecer essa construção? Fica aí a reflexão. Até a próxima!